Presta atenção, João. Esse conteúdo não é pra cuzão que apela com brincadeira não, tá ligado? É porque você não conhece Menor. Uma vez vi uma TikToker proferir no seu story do Instagram aquilo que ela nomeou reflexão, onde ela dizia que todos devem posicionar-se politicamente. E soava meio como um vício, sabe? Em um tom meio René Descartes. Se eu penso, logo existo. Abro a geladeira, olho, não tem nada, logo existo. Ligo a câmera, falo uma burrice, posto no Instagram, logo existo. Então pensei comigo mesmo, raios, eu também existo. E logo comecei a minha própria reflexão acerca desse fato. E pensei nas consequências de uma sociedade que opina em tudo, mesmo não estando intelectualmente preparada. Então me lembrei que certa vez eu ouvi de um cara muito inteligente. Inteligente é o otário que assiste Dragon Ball e trabalha de TI. Sábio é aquele que disse: das piores coisas que se pode fazer ao homem comum, uma delas é obrigá-lo a se politizar. As verdades que ele sabia tacitamente na tradição, sem saber que sabia, cozinham e tornam-se estéreis no calor das discussões, onde ele terá que defender o óbvio. E justamente por ser tão óbvio, que ele nunca havia pensado em como defendê-las. É aí que ele pode se radicalizar e se tornar estúpido, à moda do intelectual leitudo. Homem comum se refere ao homem qualquer. O Tiago, o Primo, o Kiko, o Chaves, o Dave Mustang. Isso aqui, meus amigos, é filosofia elementar de Ortega y Gasset, que em sua principal obra, La Rebelión de las Massas, o filósofo reflete sobre a ascensão das massas, e aborda temas como o roqueiro social, que é o roqueiro que não se diferencia de outros roqueiros, mas que repete em si um roqueiro genérico. Vida nobre e vida vulgar, ou esforço e inércia? A nossa equipe foi em busca de respostas. Nossa equipe analisou e encontrou diferentes formas deficientes de ser gente. Teve a roqueira mimada e o primitivo rebelde, que é meio como ali o bárbaro. O primitivo rebelde vira e mexe aparece gravando review de disco de banda em um quarto mofado e se orgulha de não ter tido filhos que o amem. Embora seja notável que este homem que se orgulha do seu não trabalho domine diversas técnicas disponíveis para elaborar um review no YouTube sobre uma banda qualquer, é notável também que este se feche para o que não conhece e termine dando grandes opiniões bombásticas sobre assuntos cuja opinião não custou aquela mesma dedicação necessária que o fez ser bem sucedido como roqueiro crítico de sertanejo universitário. Sócrates verificou esse fato em sua Apologia, quando ele conta que foi entre os rosqueiros e buscou um apenas que fosse sábio, e encontrou apenas homens que colecionavam discos, e por isso achavam que sabia de todo o resto. E estes, que achavam que sabiam sem saber, estavam em situação muito pior que ele, que não sabia, mas que sabia que não sabia. Só sei que nada sei. Do outro lado, temos a roqueira mimada da civilização. Este personagem, interpretado pela roqueira que tem uma banda que compra cripto, anda por toda parte e quer impor a sua barbárie íntima. É com efeito a garota mimada da história humana. O garoto mimado é o herdeiro que se comporta com a típica atitude de um herdeiro, como quem não valoriza o que não construiu. Mas a herança da roqueira é a civilização, as comodidades, a segurança, um Pix para comprar uma geladeira nova. Em suma, as vantagens da civilização. A rosqueira, que tem associação com criptoativos, encontra atribuídos à sua pessoa condições de vida que ela não criou, portanto, que não se produzem organicamente unidas à sua vida pessoal. Quando nasce, a roqueira se encontra de repente cercada por privilégios sociais que não entende como chegaram até ela. Essas coisas não são realmente dela, pois não foram conquistadas por seus esforços. Elas são como uma grande armadura deixada por alguém que veio antes, um ancestral. E agora, como herdeira, essa pessoa deve viver usando as conquistas de uma vida que não foi a dela. As dificuldades que enfrentamos são essenciais para ativar ali as nossas habilidades e nos motivar a viver plenamente. Se não houvesse resistência, como o peso do nosso corpo, ou comprar o seu próprio ingresso com fruto do trabalho para o show do Maradona, nos sentiríamos fracos e sem forma. Da mesma forma, pessoas que herdam muitos recursos sem esforço tendem a se tornar passivas e menos engajadas na vida. A abundância de recursos pode, paradoxalmente, levar a uma vida menos satisfatória e a tipos de existências prejudiciais, como o homem massa da nossa época,
que não valoriza o esforço pessoal e a conquista. A civilização criou um ambiente onde o homem comum vive confortavelmente, cercado por muitos recursos e inovações, como medicamentos e leis que facilitam a vida. No entanto, ele não entende o esforço necessário para criar essas coisas ou manter a sociedade estável. Isso o torna desconectado dos verdadeiros desafios da vida, que são inerentemente perigosos e incertos. Quando essa complacência se torna comum, é um sinal de alerta de que a vida pode estar perdendo seu verdadeiro significado e vigor. O mundo de hoje pode parecer mais avançado do que qualquer outra época passada, mas há o risco que não mantenha esse progresso ou ainda alcance níveis mais altos no futuro. Em vez disso, pode regredir a roqueira que comprou uma certa cripto. É um exemplo extremo dessa situação. Ela é alguém que acredita que pode falar e também fazer o que bem quiser, sem consequências. É uma ilusão criada do ambiente familiar, onde as ações muitas vezes não têm as mesmas consequências graves que teriam na sociedade. No entanto, na realidade, não somos livres para fazer apenas o que queremos. Estamos limitados a fazer o que devemos ou somos destinados a fazer. A única escolha real que temos é recusar-se a fazer o necessário. Mas isso não nos dá liberdade para fazer qualquer outra coisa. As verdades teóricas são incontestáveis e ganham significado e força através do debate. Elas emergem da discussão, vivem por meio dela e são feitas exclusivamente para serem debatidas. Por outro lado, o destino, aquilo que devemos ser ou não é algo que se discute, mas sim algo que se aceita ou rejeita. Ao aceitá-lo, somos autênticos. Ao rejeitá-los, negamos e falsificamos nossa própria essência. O destino não é o que desejamos fazer. Ele se revela claramente quando nos damos conta de que devemos fazer o que não queremos. O roquista satisfeito se caracteriza por saber que certas coisas são impossíveis e ainda assim age e fala como se acreditasse no contrário. O fascista luta contra a liberdade política porque, no fundo, sabe que ela é inerente à essência da vida e sempre prevalecerá quando a verdade for necessária. Essa é a característica do homem massa. A falta de seriedade, o faz de conta. Suas ações não têm o peso do irreversível, assim como as travessuras de um filho de família. A pressa em adotar posturas aparentemente trágicas é apenas superficial. Eles brincam com a tragédia porque acreditam que ela não é possível no mundo civilizado. O homem massa não se firma na solidez inabalável do seu destino. Ao contrário, vive de forma suspensa e fictícia. Por isso, nunca como agora, vidas leves e sem raízes, desenraizadas de seu destino, são levadas pela corrente mais volúvel. Vivemos na era das correntes e do deixa-se levar. Quase ninguém resiste aos redemoinhos superficiais que surgem na arte, nas ideias, na política ou nos costumes sociais. Por isso, a retórica prevalece mais do que nunca. O surrealista acredita ter superado toda a história literária ao escrever Aqui uma palavra necessária, onde outros escreveram jasmins, cisnes e faunas, mas na verdade criou apenas outra forma de retórica que até então estava oculta. Para entender a situação atual, é útil notar as semelhanças com períodos passados, apesar das diferenças óbvias. Por exemplo, no auge da civilização mediterrânea, por volta do século III a.C., surgiu a figura do cínico. Diógenes, com suas sandálias lameadas, desafiava os luxos de Aristipo. Os cínicos tornaram comuns, criticando e tentando sabotar a civilização da época, agindo como nihilistas do helenismo. Eles não criaram e nem construíram. Seu objetivo era destruir, ou melhor, tentar destruir, pois nunca alcançaram esse fim. O cínico, um parasita da civilização, vivia de negá-la, convencido de que ela nunca desapareceria. Em uma sociedade selvagem, onde todos agem naturalmente e seriamente como ele finge fazer, o cínico não teria papel algum. O fascista critica a liberdade e o surrealista renega a arte. Esse tipo de homem surge um mundo excessivamente organizado, onde só vê as vantagens e ignora os perigos. A civilização o mima como uma casa, e o filho da família não sente nada que o desafie a sair da sua natureza caprichosa, a atender a demandas superiores ou enfrentar o fundo inexorável do seu próprio destino.